Sejam todos muito bem-vindos a esta formação católica que vai tratar de um assunto bastante delicado, um assunto que muitas pessoas me procuram para conversar. Querido povo de Deus, vocês sabem que sou missionário, já passei por muitos lugares desse país e já conversei com várias pessoas. E muita gente chega para mim para contar a dor, o sofrimento intenso de ter um familiar afastado, afastada do caminho de Deus. Muitas das vezes é o marido, às vezes a esposa, às vezes é um filho, uma filha. E como dói quando a gente presencia o relato dessas pessoas e como dói quando a gente tem uma situação dessa em nossa família, em nossa casa. Diante de tantos relatos, eu quero aqui, nesta formação católica, tratar desse assunto, te explicar algumas coisas que são bastante importantes para que você possa lutar pela conversão desta pessoa que você ama, que você deseja das profundezas da sua alma, que essa pessoa tenha um encontro verdadeiro com Deus e possa ser transformada pelo poder de Deus. Para tratar desse assunto, eu tive que rezar com esse tema, unir as experiências que já tive e fiz aqui algumas anotações. Então, nós vamos para esta formação e eu quero que você seja fortalecido pela graça de Deus para que você possa enfrentar essas situações. Antes da gente começar esta formação, eu quero desde já pedir a você, se inscreva no canal, dê o seu like, comente alguma coisa, porque isso ajuda muito para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. E também peço a você que, se você puder contribuir a partir de R$1 com minha missão, está aqui o Pix na tela, tá bom? Para a gente continuar os nossos trabalhos caritativos, a gente distribui cesta básica, a gente visita famílias, e a gente precisa de dinheiro para combustível, manutenção também dos nossos equipamentos, dos nossos transportes. Então nós precisamos da sua contribuição, se você puder, a partir de R$1 você contribui. Nosso trabalho aqui é totalmente gratuito e as contribuições são opcionais, tá certo? Também existe o acompanhamento espiritual, né, que eu faço com algumas pessoas por ligação via vídeo. A gente pede uma contribuição financeira para isso, para que a gente possa custear, né, tudo aquilo que é preciso para a gente fazer a missão acontecer, mas a pessoa que não tem condições de fazer essa doação, a gente vai atender com todo carinho também essas pessoas, tá certo? Então, se você puder contribuir, eu agradeço, tá bom? Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp, tem aí nos meus vídeos o meu contato de WhatsApp, também vai ter aqui embaixo nos comentários e na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos para a nossa formação de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Espírito Santo, nos conduz com teu poder, com tua graça, para que esse momento seja um momento de muitas bênçãos. Nos concede a graça da sabedoria e que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua poderosa palavra. Nos fortalece, assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou conferindo aqui o microfone, está tudo certo. Vamos lá. Querido povo de Deus, a dor de ter familiares afastados de Deus, né? Aqueles familiares que não querem compromisso com o Senhor. Como dói a gente presenciar isso em nossas famílias, né? Todas as famílias hoje precisam viver muito em oração,
precisa vigiar muito. E, infelizmente, muitas pessoas ali sofrem quando vê um filho, uma esposa, alguém que ama, alguém próximo, desviado do caminho de Deus. O que fazer? O que pensar? Né? Nós vamos tratar disso com profundidade aqui nesta formação. Eu quero iniciar com o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de número 16, um versículo tão conhecido, né? Que diz assim: Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem ama se entrega. Nosso Senhor se entregou por cada um de nós. E nós somos chamados, meus irmãos, a nos entregarmos primeiramente a Deus. E com esta entrega a Deus, nós também passamos a nos entregar para o próximo. Entregar em que sentido? Fazer com que a minha vida seja instrumento de Deus para que outras pessoas possam ter uma experiência real e concreta com o nosso Senhor. Sabendo disso, meus irmãos, quando nós temos essa experiência profunda com Deus, que nós nos convertemos, né, que esta conversão ela acontece diariamente, a gente passa a ter uma felicidade intensa de ter conhecido a verdade, de ter sido atingido pela verdade. E quando nós somos atingidos pela verdade, que a gente passa a enxergar a vida de fato como ela é, quando a gente entende para que estamos nesse mundo, que é para amar e servir a Deus, é absolutamente lógico que, se Deus agiu em mim, eu quero que Ele possa agir através de mim. Eu como instrumento de nosso Senhor. E assim, quando eu tenho essa experiência com Deus e eu passo a ter esta felicidade, dói na alma quando alguém que eu amo não tem essa mesma decisão de se entregar ao Senhor. Quando alguém que eu tenho um amor muito grande, como um filho, uma filha, uma esposa, alguém próximo, né? Dessa pessoa, ela não quer compromisso com Deus. Como é difícil isso para o nosso psicológico, como é difícil vivermos a caminhada espiritual olhando para os nossos familiares e termos aquela sensação de que, poxa, eu estou caminhando aqui para o céu e os meus familiares estão caminhando para o inferno. Essa é a sensação que muitos de nós temos ao presenciarmos pessoas que a gente tanto ama. E esta sensação, ela é tão forte, é como se a gente estivesse olhando os nossos familiares caminhando em direção a um abismo, e a gente tentando alertar, tentando gritar, não vai por aí, não faz isso, e eles continuando caminhando ali em direção ao abismo. É muito difícil. Meus irmãos, isso é o que na realidade a gente sente, né? A gente caminhando em direção ao céu e a gente olha para os nossos familiares e dá aquela sensação ruim dentro de nós muitas das vezes, porque é muito difícil viver isso. E a gente olhar e, meu Deus, esses meus familiares que tanto amo não estão tendo a mesma decisão que eu estou tendo. Não estão tendo a melhor escolha. E aí esta sensação de que nós iremos perder os nossos familiares para o inferno dói muito. Algumas pessoas presenciam pessoas que amam no alcoolismo, na prostituição, na droga, ou em um adultério, em algum pecado grave. Isso dói em nossos corações. Pois sabemos que até aqueles que estão na caminhada, que estão buscando, é difícil. É luta, é batalha todos os dias para sermos salvos, né? Para chegarmos ao reino dos céus. Diante de tudo isso, eu venho com uma orientação para você. Eu venho com uma palavra de fortalecimento para você. Eu venho com uma palavra que
transforma, que cura, que liberta. E eu quero te falar de coração que os seus esforços não serão em vão. Eu quero te dizer isso com toda a fé do meu coração. Embora que pareça ser muito esforço para pouco resultado, persevere rezando por essas pessoas. O Senhor Jesus, ele deseja que cada um dos seus filhos sejam curados, sejam libertos, né? Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua família. Essa é a palavra que eu te dou. Agora vamos aqui refletir nisso. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, embora a sensação seja esta, né, que eu estava descrevendo para vocês, poxa, é o meu filho, é minha filha, é o meu irmão, minha irmã, minha esposa, está caminhando em direção à condenação, está indo numa direção errada, dói, a gente sofre com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, de coração. Nós não podemos, primeira coisa que nós precisamos ter consciência, é que nós não podemos obrigar ninguém a amar a Deus. Então, não vá pela via da briga, da discussão, não vá pelo caminho de repreender em palavras grosseiras essas pessoas. Não vá por esse caminho. Não vá por esta direção. Porque nós não devemos jamais ter uma linguagem de agressividade para com essas pessoas. Nós jamais devemos nos comportar como pessoas que querem a todo custo obrigar aquele filho, filha, aquela pessoa que amamos a ser de Deus. Não é desse jeito. Não é discutindo. Se você discute, se você bate boca, se você, como diz no Brasil, né, isso é uma força de expressão, se você bate boca, discute, briga, você está fazendo errado. Essas pessoas que estão desviadas, que você ama, você não vai conseguir transformar a vida delas brigando com elas, discutindo com elas. Sabe por que eu te falo isso? Veja, aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 14, olha só o que diz aqui. 1 Coríntios 14, versículo de número 33. Vai dizer assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Em algumas outras traduções de Bíblia, Deus não é Deus de confusão, e sim Deus de paz. Então não é pela confusão, não é você ficar dando sermão, sermão, sermão nessas pessoas. Porque isso só vai piorar. Sabe por que eu te falo isso? Porque se tem uma coisa que o demônio tenta influenciar as pessoas a pensar, é que na igreja é tudo muito chato, tudo é pecado, tudo não pode, tudo é inferno, tudo é a pessoa vai para o inferno, tudo é a pessoa está condenada. E na mentalidade de hoje, isso é muito presente. Então, por que eu estou te falando que não é pela confusão que você vai converter essas pessoas que você ama? Porque lá fora, no mundão, essas pessoas são extremamente acolhidas por traficantes, por alcoólatras. O cara chega lá no bar, é uma festa, é todo mundo sorrindo. Assim como aquele seu filho, aquela sua filha, sei lá quem seja a situação, lá fora são recebidas no pecado com festa, com sorriso, com acolhimento. Então a sensação que essas pessoas têm é que elas são muito mais bem-vindas no mundo do que na igreja. Porque talvez seja você que esteja manchando o nome da igreja. Como? Querendo a todo custo empurrar a verdade de goela abaixo. Né? Querendo ali brigar, querendo obrigar aquelas pessoas. Não é assim que funciona. Então entenda que nós não podemos obrigar ninguém a amar a Deus. Devemos orientar, devemos falar, mas com muita cautela, com muito cuidado,
pois há uma batalha espiritual que envolve ali. Há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual. Então você precisa saber guerrear contra o inimigo. E nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, como nos ensina Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Então nós precisamos fazer uma leitura espiritual de tudo isso. Daniel, mas é muito difícil, tem horas que eu perco a paciência, eu me estresso. Tente pedir a Deus a graça da paciência, da sabedoria, do discernimento. Preste bastante atenção nessa formação, que eu vou te dar um passo a passo aqui, para você poder ter as ações corretas para impactar o coração dessas pessoas que você ama. Primeira coisa é que você não pode obrigar essas pessoas a serem de Deus. Não vá pela via da briga, da confusão, da discussão, não. Não. O amor exige liberdade. Você não pode transmitir para essa pessoa que você está tirando a liberdade dela. Você também não pode transmitir para essa pessoa que Deus tira a liberdade dela. Você vai conscientizar a esta pessoa ou estas, né? Ou essas pessoas, que talvez seja mais de uma pessoa na sua família, que ela precisa entender o que é liberdade e precisa entender o que é libertinagem. E para isso, você não pode ir pela confusão, pela briga, pela discussão. Você precisa entender que o amor exige liberdade, cada um é livre para fazer suas escolhas. Você não pode fazer uma escolha por outra pessoa. Principalmente quando se trata de espiritualidade, gente. É como beber água. Você com sede, né, já dizia o saudoso Monsenhor Jonas Abib, né, que a experiência com o Espírito Santo é como beber água. Se você está com sede, outra pessoa não pode beber água por você para matar sua sede. Tem que ser você. Então a experiência com o Espírito Santo ela tem que ser única e pessoal. Você não pode tomar uma decisão de se entregar a Deus no lugar de outra pessoa. Você não pode obrigar a pessoa a isso. Então, se eu não posso obrigar, se eu não posso tirar a liberdade desse alguém, o que é que eu devo fazer? Eu devo dar testemunho. Que você é livre para fazer suas escolhas, mas é consequência, mas você é prisioneiro das consequências. Olha que frase forte, né? Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você se torna prisioneiro das consequências daquilo que você escolhe. Você deve, sim, conscientizar as pessoas disso? Sim. Mas o conscientizar não é brigando, não é sendo ignorante, não é guerreando em palavras, não. Vamos lá. O amor exige liberdade. O maior sermão é uma vida santa. Aprenda isso. Se você ama essas pessoas e você quer que essas pessoas venham para o caminho certo, dê testemunho para elas. Que elas possam enxergar o evangelho no seu comportamento. Porque muitas pessoas, eu quero muito que essa pessoa se converta. Mas, poxa, a única Bíblia que essa pessoa lê é o seu comportamento. E se você dá sérios contra-testemunhos, o que é que acontece? Você piora a situação do outro. Então, se você é alguém que fala muito, mas vive pouco, a sua caminhada, a sua fé, o que é que vai acontecer? Aquelas pessoas que estão desviadas, elas irão dizer assim, é por isso que eu não sou da igreja, tá vendo aí? Eles são piores do que os do mundo. Então, se você quer que seus familiares se convertam, a primeira coisa que você precisa entender é que você deve se converter todos os dias. Porque é o seu comportamento que vai evangelizá-los. Se eu disser para você que vai ser muito mais impactante para essas pessoas você viver do que você falar, você viver a sua vida, o funcionamento da sua vida, se estiver em comunhão com o Senhor, o que é que irá acontecer?
aqueles que estão desviados e afastados vão olhar para você e vão enxergar o Evangelho. E irão ter uma experiência concreta e profunda com Deus pelo teu comportamento. Como diz uma frase que é atribuída a São Francisco, né? São Francisco de Assis. A frase diz assim: pregue o Evangelho em todo lugar, em todo tempo. Se necessário, utilize as palavras. Se necessário, use as palavras. Ou seja, pregar constantemente é viver constantemente. Aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 20, diz assim, ó: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em outras traduções de Bíblia diz em atos, as ações. Então, não é você investir em evangelizar falando, também faz parte, mas o principal vai ser a vivência. O principal vai ser você dar testemunho. Então, se você deseja que seus familiares que você ama, né, se convertam, seja uma pessoa de paz, seja uma pessoa que reza. Não fique ali perturbando a pessoa, vamos rezar comigo, vamos rezar comigo, vamos rezar comigo. Não, vai lá para a tua sala e reza ali o teu texto. Faz o convite, mas não insiste demais para não ser chato. Não foi, também não discute. Vai pro teu cantinho e reza. Que aquela pessoa vai estar olhando você. Que aquela pessoa vai estar enxergando você. E aí você vai transformando tudo em oração. Todos os dias. Todos os dias. 1 Pedro 3,1 diz uma coisa interessante. Olha o que diz aqui. Deixa eu pegar aqui. 1 Pedro 3,1. Pega aí na sua Bíblia. Diz assim: da mesma maneira, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, para que ainda quando alguns não creiam na palavra, sejam conquistados sem palavras, pelo comportamento de suas mulheres. Olha que interessante. Eu vou ler de novo. Isso se encaixa em tudo que eu estou falando para vocês. Olha só. Da mesma maneira, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, para que ainda quando alguns não creiam na palavra, ou seja, ainda que eles sejam incrédulos, sejam conquistados sem palavras, pelo comportamento de suas mulheres. Então aqui, veja, aqui fala que há pessoas que não são conquistadas com palavras, elas são conquistadas com comportamento, que elas enxergam em quem é de Deus. Então, quando você tem um comportamento correto, se você é uma pessoa que fala em paz, se você é uma pessoa que se comporta como luz, se você é uma pessoa que tem vida de oração, que tem sua caminhada, e as pessoas que estão desviadas vão olhando para você, enxergando o evangelho, lá no fundo da alma delas vai acontecendo uma transformação. Porque você fala de Deus e você vive em comunhão com Deus. E principalmente, aqui o ponto principal é você viver em Deus. Ah, Daniel, mas aí eu quero que ele se converta logo e todo. Todos nós, muitas das vezes, queremos resultados imediatos. Mas veja, vou dar um exemplo de Santa Mônica, né? A mãe de Santo Agostinho, que rezou pela conversão dele durante décadas. Por décadas, Santa Mônica sofreu em oração pelo seu filho, Santo Agostinho, né? Que se converteu. A insistência dela na fé gerou fruto. Décadas, né? Tem gente que diz que foi 30 anos, mais de 30 anos. Ela rezando pela conversão do filho. Poxa, por que ela não ficava brigando com ele, discutindo com ele? Não, ela rezava, ela vivia a fé. E ele foi enxergando o evangelho. Sim, a fé vem pelo ouvir, mas também nós precisamos entender que o olhar das pessoas tendo ali um impacto das ações de um homem, de uma mulher de Deus, aquilo vai entrando na alma daquele povo que está afastado. E eles vão começar a querer descobrir o porquê que você é tão feliz sendo de Deus.
Embora você passe por problemas, embora você passe por situações, você é alguém de oração, você é alguém de Deus, você é feliz, você olha para a sua vida e agradece a Deus pelo dom da vida. Você é uma pessoa que sorri, você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa de paz. Aí veja, imagina só aí uma pessoa que vive na farra, na bebedeira, no desmantelo, como diz aqui no Ceará, né? Aí ela começa a se envolver com gente que não é legal e dá confusão e se mete em problema. De repente essa pessoa olha para você. Aí você está lá em oração, você está lá indo para a sua igreja, para o seu grupo, você está indo lá para um projeto social, você está indo lá vivendo em paz. A pessoa vai olhar e vai dizer, poxa, Daniel vive tão em paz, cara, eu acho que eu vou ser da igreja também, porque olha a vida dele e olha a minha. Você acha que a pessoa não vê isso? Olha a vida dele e olha a minha. A vida dele é uma vida abençoada. Então, gente, não é o mais importante, não é você ficar falando, obrigando, condenando. Não, viva e espere em Deus. Dói, é difícil, é. Quantas mães já perderam filhos na droga? Quantos relacionamentos se destruíram por causa do adultério, por causa de uma pessoa que chegou e tomou o marido daquela mulher, ou tomou a mulher daquele marido, né? Enfim, tantas situações, tantas, diversas e diversas situações. Pessoas que já até morreram, que a mãe perdeu o filho e não tem mais como voltar atrás para tentar resgatá-lo. Tudo isso, o que é que eu digo? Viva em Deus. Espere em Deus, na fé. Se aconteceu de você perder totalmente o seu filho ou alguém que você ama para uma droga, ou álcool, alguma coisa, também não se revolte com Deus. Viva o resto da sua vida rezando pela alma daquela pessoa. E acredite na palavra que diz, crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua família. Toma posse que nos últimos momentos, nos últimos segundos da vida daquele alguém, creia que aquela pessoa pediu perdão a Deus. Creia que teve tempo de pedir perdão a Deus. Creia nisso. Ninguém pode julgar, ninguém pode sair colocando pessoas no inferno, não, como muitos aí por aí fazem. Então, viva a sua decisão por Deus. Você não pode decidir por ninguém. Você não pode dar um sim pelo seu filho, um sim pelo seu marido, pela sua esposa. Não. Então, se você não pode mudar, se você não tem como apertar um botão e as coisas mudarem de um minuto para o outro, viva tudo em Deus. Não reclame, não fique com raiva de Deus, não se revolte. Simplesmente viva a sua fé. Tem coisas que a gente não pode mudar, gente. A gente pode tentar mudar, a gente pode ter a ação de tentar ser canal da graça de Deus na vida daquele alguém, mas existem diversas situações que, infelizmente, as pessoas não nos escutam, as pessoas não querem mudar. E muitas das vezes são pessoas próximas da gente, que dói na alma, mas fazer o quê? Já conversei com várias pessoas que dizem, Daniel, eu lutei pelo meu casamento, eu lutei, mas ele não quis, ele decidiu e saiu, e desistiu da missão. Desistiu do grupo, desistiu da igreja, desistiu de tudo e se afastou, desistiu da família. Eu não tive como impedir, a decisão foi daquele alguém. E aí, como é que fica a situação? Viva na sua fé, viva a sua caminhada. E você vai tentar evangelizar, principalmente pela sua vivência. E não ficar batendo boca, e não ficar... Conta a tradição que um bispo lhe disse, é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Um bispo disse para Santa Mônica, olha que forte, é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Ela chorava, pedindo, clamando a Deus pela conversão de Agostinho. E ela conseguiu. Depois de décadas. Ah, Daniel, mas aí a pessoa que perdeu o filho na droga, no álcool, sei lá, continue rezando pela alma daquele filho. Reze, clame o Espírito Santo pela alma daquela pessoa que partiu. Mas não se revolte, não crie revolta contra Deus, simplesmente porque
isso não aconteceu do jeito que você queria. Reze, entregue na mão do Senhor. Senhor, eu lutei, tu sabe o meu coração, a missão que tu me destes, porque é uma missão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não erra o endereço. Ele botou você nessa família aí. Ele colocou você nessa missão aí. Ele não erra o endereço. E essas coisas que acontecem, gente, servem também para nos santificarmos. Você acha que a vida tinha que ser toda fácil? Não. Não transforme a dor em desespero. Tem muita gente que se desespera. E o desespero não resolve nada. Chore, mas chore na presença de Deus. Sofra, mas sofra na presença de Deus. Não vá se desesperar, querer cometer suicídio ou fazer alguma loucura. Não. É em Deus, Senhor. Tá doendo, mas eu tô aqui. Tô rezando por esse alguém. Tô clamando por esse alguém. Não vou discutir, não vou brigar, não vou bater, não vou agredir de forma alguma. Eu vou viver tudo isso na fé. Eu vou viver a minha fé, vou viver minha caminhada, vou ser evangelho vivo que se mexe, que se movimenta, para que aquele alguém veja. Mas está aqui, Jesus, eu te entregando. Eu te entregando. Existem diversas situações, né? Cada caso é um caso. Tem mulher que procura a gente para partilhar que o marido bate. Aí, nesses casos, tem que se afastar mesmo. Quando você está ali diante de um risco de vida, um relacionamento abusivo, que o seu marido bate em você, ele agride, algo do tipo, ou um filho, uma filha, aí é lógico que a gente não pode dizer assim, olha, você é obrigado a ficar lá, porque você tem que lutar pela conversão daquela pessoa. Tal. Não. Você tem casos que é preciso realmente se afastar. Mas se afaste rezando. Se afaste clamando o Espírito Santo. Né? Nesses casos de agressão, que coloca a sua vida em risco, eu não posso dizer que você é obrigado a ter que estar ali presente ali na vida da pessoa, apanhando, sendo agredido. Não. Mas nunca deixe de rezar por essas pessoas. Não se reclame, não se desespere. É preciso entender os nossos limites. Nós somos limitados. Existe um limite. Olha, eu não posso tomar uma decisão por ninguém. Então, já que você não pode mudar as coisas do jeito que você imagina, o que é que você deve fazer? Viva isso na fé, na caminhada, com esperança. Viva isso como uma via de santificação. Transforma tudo aquilo em oração, transforma tudo aquilo em maturidade, transforma tudo aquilo em ensinamento para a sua caminhada. Meu Deus, está muito difícil, muito doloroso a missão, porque não é fácil você ver um filho se destruindo, um marido, uma esposa e etc. Não é, mas é a missão que Deus te deu. É rezar, é discernir, é estar ali vivendo a sua fé. Viva a sua caminhada. Seja a única Bíblia que eles lêem nas ações. Né? Vamos lá. Muitas pessoas até se descuidam da fé por causa de uma preocupação exagerada. Tome muito cuidado com isso aqui. Talvez você se preocupa tanto com seu filho, com seu esposo, com não sei quem. E aí você começa a se descuidar da sua vida de oração. Você começa a se descuidar da sua vida espiritual, da sua ida à igreja. Toma cuidado, pois o inimigo quer fazer isso com você. Ele quer te desesperar tanto, quer que você se desespere tanto pela conversão do outro, que você esqueça da sua. Então não pode. Você não pode deixar de rezar simplesmente porque o outro não se converteu ainda, ou porque tem um familiar seu que parece que é muito esforço para pouco resultado. Muita gente chega para mim e diz, Daniel, eu rezo, cara, mas não adianta não. Isso, olha, parece ser muito esforço para pouco resultado, né? Ou para nenhum resultado. Mas deixa eu te falar, oração não é perder tempo, não. Você não está perdendo tempo rezando, não, viu? Você não está perdendo tempo você vivendo a fé. Você não está perdendo tempo dando testemunho, não. Continue firme. Não é perder tempo. Rezar não é perder tempo. Viver a fé não é perder tempo. Continua firme na caminhada. Santo Antônio de Pádua dizia assim, nossa linguagem é penetrante quando é nosso agir que fala.
Nossa vida está tão cheia de belas palavras e tão vazia de boas obras. Então não é só falar, vamos para a igreja, ei, tu tem que se converter, tu tá errado, tu não sei o quê. Às vezes você fica muito preso em dar sermão, em brigar, em falar, em falar, em falar. Estou dizendo que não é para você falar nada, não é isso também. É bom uma conversa, quando você vê uma oportunidade ali de você falar alguma coisa boa, fala, entra com o evangelho, mas cuidado. Você quer viver do jeito certo essa situação? Dê testemunho. Seja alguém de paciência, peça a Deus a graça. Meu Deus, me dá paciência, me dá sabedoria, para que cada pessoa que olhe para mim enxergue a tua paz. Gente, a paz, ela desarma, já dizia São Bento, né? Que a paz, ela desarma as armadilhas do inimigo. A humildade e a paz. Ela desarma as armadilhas do inimigo, ela desarma toda obra maligna. Então, se as pessoas olhar para você e ver o evangelho vivo ali, no seu comportamento, você vai com certeza vivenciar muito melhor isso. E detalhe, busque ter vida espiritual. Vida. Busque a Deus, busque estar em comunhão com Deus, né? Aqui em Romanos 8:1, olha só o que diz aqui. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esteja em Cristo Jesus. Esteja em Deus. E vivencie tudo em oração. Vai doer, vai ser muito difícil você presenciar tantas coisas como até aqui foi, mas viva tudo aquilo transformando em oração. Não se descuide jamais da sua espiritualidade, não se descuide da sua caminhada jamais. Esteja caminhando, esteja vivendo. E aí aquelas pessoas vão olhando para você, e mesmo que seja no último segundo da vida delas, elas vão lembrar de tudo que elas viram você viver. E talvez seja naquele momento que elas vão dizer: Jesus, me perdoa. Me perdoa dos meus pecados. Então, viver a vida de oração, caminhada de fé, não é perder tempo. Aprenda isso. Não é perder tempo. Você não está perdendo seu tempo rezando por essas pessoas tão complicadas que você tem na família. Essas pessoas que você ama tanto. Um marido, uma esposa, enfim. Não é perder tempo vida de oração. Não é perder tempo você viver bem a sua caminhada de fé. Você não está perdendo tempo. Você está ganhando a eternidade em Deus. Então, eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas viva a sua fé. Leve a oração para dentro da sua casa, chame pessoas. Vamos rezar o texto lá em casa, gente. Faz um encontro espiritual na sua casa. Né? De vez em quando, também não pode ser direto demais. Você também não pode estar direto dentro da igreja e isolar os seus familiares, porque muita gente faz isso. Muita gente é igreja direto. Você não se diverte, não faz nada mais. É só dentro da igreja. Aí essas pessoas vão ver a igreja como se fosse um ladrão que roubou o meu familiar de mim. Porque isso também é importante mencionar aqui. Você quer que as pessoas da sua família se convertam? Pois seja próximo dessas pessoas. Tem gente que é da igreja que não quer nem ir para o aniversário da família, porque, não é porque vai ter cerveja lá, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu não vou, não. Aí a pessoa se isola de tudo e de todos e acha que está fazendo bem. Né? Lógico que você tem que ter cuidado com as ocasiões de queda, sim. Mas você também não pode ser um ET, uma pessoa que se isola de tudo e de todos, não. Porque isso não vai ajudar em nada dos seus familiares se converter. Eles precisam encontrar você perto e trazer a luz em meio às trevas. Aí você vai iluminar mais pessoas, você vai impactar mais pessoas. Então, seja alguém de Deus, seja alguém de discernimento. Escute essa formação mais de uma vez, se for preciso, para você poder realmente refletir mais. Espero que você tenha gostado dessa formação. Reforço, rezem pela minha missão, você que pode nos ajudar, ajuda aqui. Eu quero agradecer a cada um dos benfeitores, eu rezo por cada um dos benfeitores. E se for preciso, falar comigo no WhatsApp, só entrar em contato.
Que Deus abençoe sua vida. Vamos rezar então esta Ave Maria, este Pai Nosso, no final desta formação, pelos nossos familiares, para que Deus possa também nos dar discernimento e paciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a bênção e a graça de Deus venham sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima formação. Compartilhe com o máximo de pessoas essa formação. Que Deus abençoe e até a próxima.